boa noite. Boa noite. Mensalão, hotel que ofereceu emprego ao ex-ministro José Dirceu, está em nome de Laranja. Denúncia repercute em Brasília. Roberto Jefferson passa por perícia médica. STF analisará laudo para determinar tipo de prisão do delator do esquema. Continuam as buscas por corpo de operário em obra que desabou em Guarulhos, na Grande São Paulo. Operador de guindaste do Itaquerão nega falha humana em acidente que matou 2 pessoas. Transporte e urbanismo. Obras do monotrilho dividem opiniões em diferentes regiões de São Paulo. Fecha uma das mais antigas lojas de chapéus de São Paulo. Os estabelecimentos que resistem investem em itens personalizados. O Jornal da Gazeta já está no ar. Funcionária do Instituto do Coração alega negligência no atendimento à filha de 4 meses dentro da creche do Hospital das Clínicas de São Paulo. A menina foi encontrada no berço com suspeita de parada cardiorrespiratória. Ela está na UTI e tem indícios de morte cerebral. Na semana passada, a técnica em enfermagem do Instituto do Coração, Kátia Barros, recebeu um telefonema que iria mudar a sua vida. Ela havia retornado da licença maternidade fazia 13 dias. Deixou a filha Giovana, de 4 meses, na creche disponibilizada para funcionários no complexo do Hospital das Clínicas e 2 horas depois, soube que a menina tinha sofrido uma parada cardiorrespiratória. Fiquei sabendo que ela tinha passado mal. Foi encontrada de bruços, no beicinho, roxa, que tentaram reanimá-la, fazendo as compressões, que a gente sabe que só compressão em bebê não é suficiente. E a maneira com que ela foi atendida pelo médico, que ele disse que não tinha mais o que fazer. De acordo com Kátia, as cuidadoras colocaram a menina em uma ambulância e a levaram para o pronto-socorro do Instituto da Criança, onde foi reanimada. Levaram ela na ambulância sem suporte ventilatório nenhum. E a demora do atendimento foi muito grande. Por que demorou? Por que o médico não foi junto? Por que ele negou assistência? O Hospital das Clínicas abriu uma apuração interna para verificar se houve falha no atendimento. A diretora clínica do hospital afirmou que havia equipe de enfermagem na creche e que o pediatra que prestou os primeiros socorros está há 38 anos no hospital. Heloísa falou sobre a hipótese rara de morte súbita. Tem várias causas, mas ninguém sabe exatamente por que acontece. Acontece na criança mais ou menos até 6 meses, que ela é mais frequente. E acontece exatamente numa criança que está super bem, não tem nenhum problema, é colocada no bercinho e é encontrada geralmente em parada cardíaca. A mãe acredita na possibilidade de asfixia e afirma que havia leite nas vias respiratórias e na roupa da menina. Como ela foi feita massagem e ela tinha tomado leite, o fato de você fazer massagem volta um pouco de leite. Então não dá para falar que isso é a causa ou se foi uma consequência do período que ela foi massageada. Desde o dia 26, Giovana está internada aqui na UTI do Instituto da Criança em observação. Hoje, pela manhã, ela passou por uma série de 5 exames para detectar morte cerebral. O resultado da primeira leva de exames foi positivo. Agora, de acordo com o protocolo do Hospital das Clínicas, ela deve passar pelos mesmos exames dentro de 24 horas para definir o estado da criança. A mãe registrou o boletim de ocorrência e agora aguarda laudos e imagens das câmeras da creche para tentar esclarecer o caso. Eu não aceito a hipótese de que seja mal súbito cardíaco, porque minha filha não tinha problema nenhum de saúde. Eu quero que os casos sejam apurados, eu não quero que fique mais um caso e que outras crianças que estão lá possam correr esse mesmo risco que a minha filha correu. As obras para a construção do monotrilho dividem opiniões em São Paulo. Na Zona Sul, moradores reclamam do barulho e da desvalorização de imóveis na região. Já na Zona Leste, a população comemora a perspectiva de mais uma opção de transporte público. É do seu apartamento no Campo Belo, na Zona Sul de São Paulo, que o empresário Sérgio Matoso acompanha a construção do monotrilho na Avenida Jornalista Roberto Marinho. A obra, que anda em ritmo acelerado, para ele tem sinônimo de transtorno e prejuízo. Transtorno pelo barulho causado pelas máquinas e funcionários. Ele até colocou vidros anti-ruídos nos quartos,
para tentar diminuir o incômodo. O barulho é infernal. O caminhão vai dar ré aqui, é aquele pé, pé, pé a noite inteira. Inauguraram vários bares para atender esses operários, para comida, refeição, madrugada, tudo, que vira forró a noite inteira, bem em frente à minha janela do meu quarto. E prejuízo porque, segundo o empresário, os imóveis de uma das regiões mais caras da capital paulista desvalorizaram por causa das obras do monotrilho. Em torno de 30%. Desvalorizou relativamente bastante. O monotrilho da linha 17 Ouro vai ligar o bairro do Morumbi ao Jabaquara, passando pelo aeroporto de Congonhas. A obra, orçada em 4 bilhões de reais, deve ficar pronta em 2016 e beneficiará 450 mil passageiros por dia. Se por um lado a obra traz descontentamento e reclamação por parte dos moradores, do outro está quem aprove o empreendimento. Esta é a obra da linha 15 do monotrilho na Zona Leste. Aqui, há quem aposte na valorização da região quando o VLT estiver funcionando. A gente vai conseguir chegar na cidade com muito mais facilidade, né, com mais conforto, mais rápido. E também os imóveis estão tendo uma valorização já hoje de 20%. Quando eu vim morar aqui, isso aqui era tudo terra, barro. Então, para mim é progresso, e muito. A linha prata terá 26 quilômetros de extensão e 18 estações. A previsão é que ela fique totalmente pronta em 2016, atendendo a 500 mil de passageiros por dia. O investimento é de 5 bilhões e 400 milhões de reais. Os nossos planos também são de aumentar, o nosso comércio já estamos fazendo isso, né, providenciando isso, porque quando acabar a obra, né, isso vai trazer bastante movimento, né, então a gente precisa estar preparado para isso também. Em nota, a assessoria de imprensa do metrô informou que os transtornos causados pelo barulho vão durar provavelmente até o término das obras do monotrilho. Na região do Campo Belo, o primeiro trecho tem previsão de entrega no segundo semestre do ano que vem, porém a empresa afirma que trabalha para amenizar esses impactos, obedecendo às normas da legislação. Desabamento em Guarulhos, buscas por homem desaparecido chegam a quase 48 horas e bombeiros mudam a estratégia de trabalho. A repórter Sabrina Pires está no local e tem outras informações. Sabrina. Estela, o ajudante de pedreiro Edmilson Jesus dos Santos, de 24 anos, ele continua desaparecido aqui no prédio que desabou na segunda-feira, com 5 andares em Guarulhos. Ao meu lado, o major Valdir Pavão, que coordena aqui os trabalhos, ele faz parte da coordenação. Major, qual é a situação de momento? O corpo dele, algum sinal? A gente continua investindo na busca pelos espaços de sobrevivência. A nossa estratégia continua sendo a remoção selecionada de grandes estruturas e na busca de espaço onde possamos encontrar o Edmilson. Agora, o que são esses espaços? Quando o prédio colapsa, as estruturas mais pesadas, né, as colunas e as vigas, formam pequenos espaços que podem permitir a sobrevivência. Então a gente investe e acredita que ele possa estar num desses lugares. A gente trabalha com essa hipótese e iremos até que possamos encontrá-lo. Estamos quase completando 2 dias de buscas. O trabalho aqui hoje é um dia muito cansativo, um sol muito forte. Isso prejudica o trabalho? Isso influi? Nós estamos com 5 equipes trabalhando, elas se revezam constantemente e as condições climáticas fazem com que a gente mude a estratégia de revezamento, ela passa a ser mais dinâmica, mais rápida. Inclusive com os cães? Inclusive com os cães, logo mais teremos mais uma passagem dos cães no local onde já há uma sinalização. A remoção até agora, Major, foi manual, justamente para evitar maiores colapsos ali no terreno. Com 48 horas de buscas, isso muda? Paulatinamente a gente vai mudando a estratégia à medida que o tempo vai passando e a gente vai usando mais maquinário pesado nesse sentido de seleção e de retirada selecionada de algumas estruturas. Nós o acompanhamos ali atrás, no local onde os bombeiros estão mais concentrados, como o senhor disse, quadrante 4, ou seja, a parte de trás aqui do terreno, um espaço muito aparentemente perigoso, que pode desabar ainda. Existe esse risco? Esse risco ele é calculado, nossas equipes trabalham com toda a segurança, a gente tem um oficial de segurança que alerta as equipes em caso de movimentação ou qualquer outra coisa, mas de fato são regiões bastante difíceis de se trabalhar. Ele deve estar aqui, o Edmilson, ou pode ser que ele não esteja? Nós acreditamos que ele esteja, porque todas as indicações que nós temos dos outros trabalhadores, dos familiares, é que realmente ele se encontra no local. Muito obrigada ao Major Valdir Pavão, ele que faz parte da coordenação aqui dos trabalhos dos bombeiros neste prédio que desabou na segunda-feira aqui em Guarulhos. Gabriel.
Obrigado, Sabrina. Sabrina que volta daqui a pouco nessa edição do Jornal da Gazeta com mais informações sobre as buscas ao operário desaparecido no desabamento de um prédio em Guarulhos. Incêndio no Memorial da América Latina. A avaliação preliminar da Defesa Civil indica que o teto do auditório foi comprometido. Novos testes serão feitos nos próximos dias pela Defesa Civil e pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, mas tudo indica que a estrutura do teto do auditório Simão Bolívar, que pegou fogo na última sexta-feira, sofreu abalo. Se isso se confirmar, o prédio terá que ser demolido e um outro reconstruído no local. O auditório foi interditado por tempo indeterminado, mas outras áreas do memorial estão funcionando normalmente. A polícia ainda investiga o que teria causado o incêndio. E assim como o Memorial da América Latina, o MASP não tem alvará exigido para locais com grande concentração de pessoas. A informação foi divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo. O MASP tenta obter a documentação desde 1982. Segundo a Prefeitura, o alvará para locais de reunião é um documento que comprova que o estabelecimento atende às normas e exigências necessárias para a concentração de grande número de pessoas. O MASP, onde há frequentes excursões de escolas, afirma que cumpre as medidas de segurança e aguarda a documentação da Prefeitura ser emitida. O MASP também afirma ter o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Grupos de sem-teto fecham o viaduto do Chá, no centro de São Paulo, e bloqueiam a estrada do Mboi-Mirim, na Zona Sul. Os manifestantes fecharam totalmente o viaduto do Chá. Vários movimentos de moradia foram para a frente da prefeitura para tentar uma reunião e exigir moradia nas regiões centrais da cidade. Já na Zona Sul, o grupo de uma invasão na região do Jardim Ângela fechou o sentido centro da estrada do Mboi-Mirim. Segundo os manifestantes, o objetivo do protesto é cobrar da prefeitura a abertura de negociações em relação à área. Uma frente fria se aproxima da cidade de São Paulo, trazendo chuva e vento forte a partir de amanhã. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. Uma nova frente fria avança pelo sul do Brasil nesta quinta-feira. Ela provoca chuva a qualquer hora do dia. Só no leste de Santa Catarina e leste e norte do Paraná que o sol aparece mais forte e chove à tarde. Essa frente começa a influenciar também o sudeste, espalhando muitas nuvens por São Paulo. Nas demais áreas, pancadas de chuva à tarde, com chuva a qualquer hora no norte de Minas Gerais. Já no norte e centro-oeste do Brasil, sol com pancadas de chuva. E no nordeste, previsão de chuva à tarde do centro-sul do Maranhão até a Bahia, onde pode chover forte. Máximas amanhã de 31 graus no Distrito Federal e calorão de 38 no Rio de Janeiro. Em São Paulo, previsão de sol forte e calor, mas as nuvens aumentam e há risco de chuva forte em todas as áreas. No centro-oeste, começa a chover no começo da tarde, máxima de 36 graus em Votuporanga. No centro-norte, máxima de 35 em Araraquara. Só na faixa leste é que chove a partir da tarde, faz calor de 35 graus no litoral. Amanhã na capital, pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 32. Na sexta-feira chove a qualquer hora, a máxima cai para os 26 graus. E no sábado a chuva diminui com máxima de 27 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! E uma das mais tradicionais chapelarias de São Paulo fechou as portas. A loja El Sombreiro, próximo ao viaduto Santa Efigênia, resistiu durante 78 anos e desde o começo da semana deixou de funcionar. Profissional indispensável, lá no passado, o chapeleiro é uma figura cada vez mais rara na capital paulista. Antigas lojas fazem de tudo para manter a clientela e alguns profissionais se especializam na confecção manual de chapéus. A moda não é muito brasileira, mas a vitrine recheada de chapéus chama a atenção. Quem entra nesta loja tradicional do centro de São Paulo tem a ajuda da Cristina para escolher o modelo ideal. O comércio está na família desde 1914, época em que os chapéus eram parte indispensável no vestuário masculino. Todos eles, de terno, gravata e o chapéu. Independente da idade até, né? Que até crianças usavam, né? Os bonezinhos.
Hoje, Cristina diz que recebe desde senhores que continuam usando chapéus até jovens que incorporaram modelos tradicionais aos looks atuais. A maneira que sempre foi usado o chapéu é um dedo acima da orelha. Eles não, eles usam do jeito que eles se sentem bem. Para montar o estilo. É, montar o estilo deles. E opções não faltam. O tradicional Panamá, o famoso modelo de Indiana Jones, os clássicos femininos de feltro e boinas repaginadas para seguir as tendências da moda. Os chapéus complementam o visual e protegem do frio no inverno e dos raios nocivos do sol no verão. Ao contrário dos chapéus tradicionais, neste ateliê em São Paulo, a cliente pode personalizar todos os detalhes deste adorno. A cor do chapéu, o material que vai ser usado, os detalhes do acabamento e até a colocação de algum enfeite. E todos eles são feitos à mão. Graciela é uma das poucas chapeleiras que ainda usa técnicas manuais em todas as etapas de fabricação do chapéu. Cada criação é exclusiva. O design é definido de acordo com os traços e o estilo da cliente e com a ocasião. Para trajes formais, chapéus mais ousados, sempre combinando com a roupa. A grande inspiração das mulheres? Ela mesma, a princesa inglesa Kate Middleton. Ela veio para resgatar e talvez até popularizar um pouco essa cultura do chapéu, né? Porque todo mundo quer ser um pouquinho de Kate, todo mundo quer ser princesa, todo mundo quer ser tão linda e simples como ela. Ah, eu acho linda. Eu acho que ficam bem nela. Se você tivesse uma festa assim mais chique, você ousaria usar um chapéu igual dela? Usaria. Eu acho super charmoso. Já para o dia a dia, chapéus tradicionais podem ganhar charme com uma pena ou um acabamento diferenciado. As cores, elas são ótimas para iluminar, para dar personalidade, mas elas também têm que ser usadas com cuidado. Então, aí depois a gente vai para um look mais clássico. O chapéu preto é um bom acessório para você no guarda-roupa. Repercute em Brasília a suspeita de que um laranja do Panamá era o controlador da empresa que fazia a gestão do Hotel St. Peter e contratou o ex-ministro José Dirceu como gerente administrativo por R$20 mil mensais. O petista condenado no processo do mensalão aguarda um posicionamento da Justiça sobre seu pedido de trabalho externo. Um dos sócios do Hotel St. Peter, Paulo Massi de Abreu, é irmão de José Massi de Abreu, presidente do Partido Trabalhista Nacional, o PTN, que em 2010 apoiou a eleição da presidente Dilma Rousseff. No entanto, Massi de Abreu é sócio minoritário. As outras cotas pertencem a uma empresa estrangeira, a Truston International Inc., com sede na cidade do Panamá. E como revelou o Jornal Nacional da TV Globo, a companhia controladora é presidida por José Eugênio Silva Ritter, um panamenho que mora em uma área pobre da cidade do Panamá e trabalha como auxiliar de escritório em uma empresa de advocacia. O ministro Marco Aurélio Mello, do STF, manifestou preocupação com o caso. Há a chance dele conseguir esse emprego pela justiça? A explicação é a sociedade. Todos nós devemos contas à sociedade e cada qual adota a postura que entende conveniente. Não chego a julgar o caso porque não está retratado em um processo, né? Mas como cidadão eu não vejo com bons olhos. A Vara de Execuções Penais do Distrito Federal negou prioridade à análise do pedido de trabalho externo feito pelo ex-ministro José Dirceu com base no Estatuto do Idoso. Segundo a Justiça, Dirceu terá prioridade, mas a análise sobre a idoneidade do trabalho não pode passar na frente da de outros presos. Secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo nega superfaturamento nas licitações de reformas dos trens do metrô. A declaração de Jurandir Fernandes vem um dia após o Ministério Público pedir a suspensão dos contratos para modernizar 98 trens do metrô, firmados entre 2008 e 2010. O MP acredita que houve superfaturamento. Se você pegar os valores dos trens da época 2008, né, a última compra que então foi feita, nós temos aqui para dar para vocês detalhadamente,
Comparando-se com a reforma, deu de fato 60%. Está aqui o número da reforma e o número do trem da época. Para o secretário, caso os trens fossem vendidos como sucata ou descartados, o ato seria configurado como improbidade administrativa. Então, jogar um trem daquele fora seria um crime contra o patrimônio público. Seria um crime. Os trens vão ser utilizados por mais 30 anos. O jornal O Estado de São Paulo de hoje revela que um alto diretor da empresa alemã Siemens depôs à Polícia Federal sobre uma conta no paraíso fiscal de Luxemburgo, atribuída a Dilson Primo, ex-presidente da empresa no Brasil. Segundo o depoimento, parte dos 7 milhões de dólares dessa conta foi usada para pagar propina a agentes públicos brasileiros. É a primeira vez que a Siemens fala oficialmente em propina. Foi a empresa que denunciou o cartel no sistema metroferroviário de São Paulo e do Distrito Federal, e até agora dizia que apenas havia suspeitas de propina. No depoimento à Polícia Federal, o executivo informou que parte dos recursos foi parar em contas de um oficial reformado da Marinha e de doleiros presos durante a investigação do caso Banistado na década de 90. O advogado Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, que representa Dilson Primo, contesta a acusação a seu cliente. Segundo ele, o depoimento do alto executivo da Siemens foi prestado em termos falaciosos e não corresponde à verdade. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Bob. Vem aí um novo capítulo da novela político-policial do Brasil. Quem seria o dono do Hotel St. Peter, onde José Dirceu quer trabalhar? E José Genuíno segue nas manchetes. Ele renunciou ao mandato e, assim, não teria como não estar nas manchetes. O problema é quanto a quem não chega ou não permanece nas manchetes. O Ministério Público requisitou a suspensão de 10 contratos para a reforma desses trens em São Paulo, o tal escândalo de trens e metrô. O promotor Marcelo Milani diz que um pacote de reformas de trens em São Paulo custou mais do que a compra de trens novos. Segundo Milani, em 4 dos contratos não houve competição. Só foi apresentada uma proposta por lote. Valor desses contratos, 1 bilhão e 600 milhões. Cada trem reformado, só o trem, custou 80% do preço de um trem novo, informou o promotor. O metrô, como vimos, alega que a reforma de cada trem custou 60% e não 80% de um novo trem. Vamos ver o fôlego desse trem e desse escândalo. Há 8 anos, José Adalberto Vieira da Silva foi preso no aeroporto de Congonhas. Ele era assessor do então deputado do Ceará, José Guimarães, que é irmão de José Genuíno. Adalberto foi preso com 100 mil dólares na cueca, isso em meio às investigações do Mensalão. Hilário, chocante e monumental escândalo aquele dos dólares na cueca. Adalberto assessorava Guimarães lá no Ceará, mas mesmo sem prova alguma, na repercussão, quem pagou a conta foi Genuíno. Tem gente que não exerce o livre-arbítrio, analisa os outros pelo que carrega dentro de si mesmo, pelo que é. Quem é assim não aceita que liberdade de escolha e liberdade na crítica possam conviver numa só pessoa. O maior cronista do Brasil, Luiz Fernando Veríssimo, declarou voto no PT por mais de uma vez. E, aos 77 anos, Veríssimo segue dizendo o que pensa. Outro dia, ele escreveu, aspas, proponho o fim da hipocrisia no julgamento de casos de corrupção no país. Oficialize-se já 2 sistemas de pesos e medidas diferentes. Um que só vale para o PT e outro para os outros, principalmente o PSDB, fecha aspas. Como previsível, aplausos de um lado da arquibancada. O outro lado da arquibancada vaiou ou fez que não leu. A proposta de Veríssimo provoca reflexão e a imaginação. Imagine, cara amiga, cara amigo, que Genuíno não está condenado à prisão e que ele não é deputado e sim senador. Imagine que Genuíno e um dos seus filhos, que é deputado, tem um helicóptero e que nesse helicóptero o piloto é preso pela Polícia Federal com 450 quilos de cocaína. Imagine a dimensão, a extensão, o tamanho da repercussão. Já imaginou? Boa noite.
E o delator do esquema do mensalão passou por perícia médica hoje de manhã no Rio de Janeiro. Roberto Jefferson foi avaliado por uma junta médica de oncologistas, formada a pedido do presidente do STF, o ministro Joaquim Barbosa. A perícia vai servir para Barbosa decidir se Jefferson vai cumprir em casa sua pena de 7 anos e 14 dias. A condenação foi por corrupção passiva e lavagem de dinheiro e não há mais recurso possível. No ano passado, ele passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no pâncreas e permanece sob tratamento. José Renato Nalini é o novo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. O desembargador, que é o atual corregedor-geral da Justiça, recebeu quase 67% dos votos dos membros da corte. Ele substitui o desembargador Ivan Sartori. José Renato Nalini irá comandar o TJ de São Paulo em 2014 e 2015. Ao todo, 356 desembargadores do estado puderam votar. Não houve votos brancos ou nulos. Nalini foi eleito em primeiro turno e terá o desembargador Eros Picelli na vice-presidência. Nascido em Jundiaí, formado em Direito pela Universidade Católica de Campinas, José Roberto Nalini foi promovido em 1993 ao cargo de juiz do Tribunal de Alçada Criminal. Ele é desembargador desde 2004. Acidente no Itaquerão. O operador do guindaste que tombou e deixou 2 operários mortos na Arena Corinthians presta depoimento. José Walter Joaquim compareceu hoje de manhã à delegacia para depor como testemunha no caso e negou que houve falha humana. O operador içava uma peça de 420 toneladas quando a estrutura e o guindaste caíram sobre parte do estádio. Ontem foi retirada a caixa preta da máquina. O material foi entregue à perícia da Polícia Técnico-Científica. Agora, os técnicos vão analisar os dados do guindaste para tentar descobrir as causas do acidente. A polícia também vai analisar o vídeo que mostra o momento da queda do guindaste. A parte do estádio que foi atingida pela grua continua interditada. Os trabalhos no restante da obra foram retomados na segunda-feira. Na verdade, aconteceu, ele disse que de repente a peça começou a descer, ele tentou por várias vezes, pegar o guindaste para colocar no local certo, evidentemente isso não foi possível. A seguir, Copa Sul-Americana, a Ponte Preta entra em campo daqui a pouco para o primeiro jogo da decisão histórica. E atenção na Ucrânia! Manifestantes continuam protestando contra o cancelamento do acordo com a União Europeia e da aproximação com a Rússia. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Dezembro é mês de corrida de São Silvestre e aumentam as expectativas para a tradicional prova que acontece no último dia do ano. Celso Cardoso. É a edição de número 89 da São Silvestre, Estela. E fica também a expectativa por vitórias brasileiras. O maior problema das últimas provas é a performance dos atletas africanos. Entre as mulheres, especialmente, a concorrência é muito grande. Você já deve ter ouvido aquele ditado: os últimos serão os primeiros, não é verdade? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu na prova feminina da São Silvestre do ano passado. Repare que na largada, a última corredora do pelotão é a atleta de azul, número 20, representando o Cruzeiro. Ela é Maureen Kipchumba, do Quênia, e dona de uma estratégia fantástica para vencer a corrida mais tradicional do país. Nos primeiros quilômetros, as brasileiras ditaram o ritmo da prova, mas sempre com as africanas na cola. A brasileira Marili dos Santos até que tentou se distanciar das adversárias, porém a partir do 7º quilômetro, apenas uma brasileira, Tatiele Carvalho, conseguia manter a levada das atletas da África. Enquanto isso, a número 20, Maureen Kipchumba, lembra dela? Pois é, seguia bem de perto as líderes, como quem não quer nada. Mas foi a 6 quilômetros do final que a queniana colocou a estratégia em prática, forçou o ritmo e abriu vantagem. Apenas a tanzaniana Jaqueline Sakilo acompanhava a corredora do Cruzeiro. Com mais gás, por ter se poupado em grande parte da corrida, Kipchumba acelerou a passada nos 4.000 metros finais e não perdeu a liderança até a linha de chegada. Vitória incontestável da queniana com 51 minutos e 42 segundos. Jaqueline Sakilo veio na sequência e Rumukol Chepkanan, também do Quênia, foi a terceira. A brasileira melhor colocada foi Tatiele Carvalho, que chegou em 6º lugar. Em 2012, Maureen Kipchumba somou a 10ª vitória queniana na prova feminina da São Silvestre.
As brasileiras, que não vencem desde 2006, têm apenas 5. E agora o futebol começa hoje a decisão da Copa Sul-Americana. Brasil e Argentina, Estela. Ou melhor, Ponte Preta e Lanús. Impossibilitada de jogar em Campinas por força do regulamento, a Ponte faz do Pacaembu a sua casa logo mais 9h50 da noite e conta com o apoio de torcedores de clubes da capital, em busca do primeiro título de expressão em 113 anos de história. O técnico Jorginho não faz mistério quanto à escalação da Ponte, mesmo time que eliminou o São Paulo na semifinal, e demonstra total conhecimento do que irá enfrentar logo mais à noite. A gente tem bastante informações, a gente tem um banco de dados que o Carlos, que é o nosso analista de desempenho, tem passado para a gente. Já passamos algumas coisas para os jogadores e com certeza a gente está bem atento. Momento único, épico para a equipe de Campinas, 113 anos de história e nenhum título. Para Jorginho, tetracampeão como jogador, a Sul-Americana tem peso de mundial. Para uma equipe que nunca conquistou nada em 113 anos, nós temos a possibilidade, e se isso viesse concretizar, com certeza é como se tivesse conquistado uma Copa do Mundo. Ponte e Lanús chegam em igualdade de condições na decisão da Sul-Americana, mas com enormes diferenças nos campeonatos brasileiro e argentino. A Macaca caiu para a segundona e o rival dessa noite está brigando também pelo título do torneio Abertura. Fomos rebaixados, eles estão até com possibilidade de serem campeões argentinos e nós não. Então é o que nos resta, é o nosso prato de comida. Nós vamos com tudo. Bom, uma boa vantagem aí para a Ponte Preta é que o técnico Jorginho está acostumado a grandes decisões, é tetracampeão como jogador e também como técnico já ganhou aí campeonatos até no Japão, né, Celso? E o Campeonato Brasileiro não serve como referência. Alguém pode falar assim, a Ponte Preta foi rebaixada para a segunda divisão. É verdade, mas a gente estava num campeonato por pontos corridos e que você tem a força do elenco também determinante. No caso do mata-mata, a Ponte mostrou isso contra o São Paulo. Foi bem agressiva, fechou o time, controlou o jogo, quer dizer, então você tem 90 minutos para fazer um bom resultado. Então, para um time como a Ponte, que se defende bem, pode ser um caminho, sim, é viável a conquista da Copa Sul-Americana. O Jorginho falou que vai usar a mesma estratégia, né? E olha, a gente tem como referência o São Paulo, que foi eliminado nas semifinais, e o Vélez nas quartas de final. Não pode esquecer, a Ponte ganhou do Vélez na Argentina. E pode fazer o mesmo com o Lanús. Tem grande chance. Hoje eu estou com a Macaca. O Brasil torce pela Macaca. E a bola que vai rolar no Mundial do Brasil já foi oficialmente apresentada. A Brazuca agora é conhecida de todos. O nome já tinha sido escolhido em votação popular. Agora conhecemos também o desenho, as cores, só resta ver em ação. A bola oficial da Copa do Mundo de 2014 foi apresentada ontem durante um evento no Rio de Janeiro. Para exibir pela primeira vez a redonda que vai rolar nos gramados brasileiros no ano que vem, a marca de material esportivo responsável preparou uma projeção em 3D e ainda contou com a ajuda de craques como Seedorf, Cafu e Hernani do Flamengo. Batizada com o nome de Brazuca, a bola passou por testes rigorosos de qualidade e foi aprovada por grandes estrelas do futebol como Lionel Messi, Iker Casillas e Bastian Schweinsteiger. Ela ainda preserva as mesmas características das bolas usadas na Eurocopa de 2012 e na Copa das Confederações deste ano. E tem na cor a única diferença em relação às anteriores. O verde, o laranja e o azul foram os escolhidos para dar à Brazuca uma cara, digamos, mais brasileira. A empresa que desenvolveu a bola afirmou ainda que a nova estrela da Copa do Mundo de 2014 tem melhor aderência, estabilidade e aerodinâmica do que qualquer outra já projetada no planeta. Mais bonita que a Jabulani. Bola apresentada, mas nem todos os estádios estão prontos para recebê-la, né, Celso? Alguns estádios preocupam os dirigentes da FIFA. Até sexta-feira, os organizadores esperam um parecer oficial da Arena Corinthians, que só deve ficar pronta em fevereiro de 2014. Há problemas também em outros 3 estádios cujas obras estão atrasadas. Hoje, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, falou sobre o tema. E a série de eventos que antecede o sorteio dos grupos da Copa do Mundo seguiu hoje com uma coletiva de imprensa, cedida pelo ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e pelo diretor de comunicação da FIFA, Walter Gregório. Não faltaram temas espinhosos na entrevista, como a preocupação dos turistas com a violência. Essa
violência que nós enfrentamos, combatemos, que as autoridades, não só do governo federal, dos governos estaduais, das polícias militares, procuram conter, os investimentos que nós já fizemos e vamos continuar a fazer para prevenir esse tipo de violência, é a resposta que nós podemos dar. E por fim, o ministro dos Esportes comentou sobre o atraso na entrega de 3 arenas. Os estádios de Cuiabá, Natal e Manaus deverão ser inaugurados ainda em dezembro. Deveriam. Eles serão entregues todos em janeiro. Por quê? Porque os 3 que seriam entregues em dezembro, eu pedi aos governadores que deixassem a entrega para janeiro por conta da agenda da presidente da República. Não houve tempo para preparar tudo. Mais uma vez atraso e se gasta mais dinheiro ainda, né, Celso? Verdade, Stella. Uma pena. Muito obrigada, boa noite. Boa noite e até amanhã. É com você, Gabriel. Voltamos a falar com a repórter Sabrina Pires, que acompanha o trabalho dos bombeiros e as buscas por um desaparecido nos escombros do prédio de 5 andares que desabou em Guarulhos. Sabrina? Gabriel, essas buscas continuam sem hora para terminar. Já são 2 dias da procura do ajudante de pedreiro Edmilson Santos, de 24 anos. Hoje a Polícia Civil já iniciou os trabalhos de investigação para entender o que aconteceu aqui em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ouviu 2 operários da obra e também o irmão do Edmilson, que está desaparecido. Esses trabalhos são conduzidos pela delegacia de número 5 aqui de Guarulhos. Bem, hoje também a nossa reportagem visitou o endereço da construtora responsável pela obra, a Saleme Construções. A Salema Construções tem um endereço na zona norte de São Paulo, na Vila Maria, mas no local nós encontramos uma padaria, sem nenhum tipo de aviso, nenhum tipo de letreiro, informando que ali funciona a empresa. De qualquer maneira, entramos em contato com o advogado da Salema Construções Limitadas, o Maurício Flauzino, que informou que sim, lá tem uma sala comercial, mas que não havia ninguém no momento. Também disse que uma outra sala comercial da empresa funcionaria neste prédio que desabou aqui em Guarulhos. Por enquanto, os trabalhos continuam aqui dos bombeiros. Eles ainda buscam o Edmilson Santos, que está desaparecido desde segunda-feira. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Sabrina, pelas suas informações. E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O Jornal da Gazeta prossegue com a série de entrevistas com os candidatos a reitor da USP, em eleição que vai acontecer no dia 19 desse mês. E hoje recebemos o engenheiro José Roberto Cardoso, que é diretor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e professor titular do Departamento de Engenharia de Energia e Automação Elétricos da USP. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Bom, professor, o que mais chamou a atenção do grande público, de todo mundo que está nos vendo agora, foram aqueles momentos difíceis da invasão da reitoria na universidade, tão prolongada e que resultou em depredação e até prisão. Eu quero começar com isso porque a USP tem um histórico de tradição, de liberdade de expressão, claro, de respeito aos protestos. Claro. Agora, no ponto em que as coisas chegaram, o senhor acha que isso é compatível com essa tradição ou virou caso de polícia? Não virou caso de polícia. É estarrecedor o que aconteceu com a Universidade de São Paulo em 1º de outubro. Foi algo, de fato, nunca visto na universidade. Na história mais recente da universidade, tivemos vários casos oriundos de protestos, mas nunca a esse nível. Nós achamos que tudo isso ocorreu devido a um ambiente que temos na universidade atualmente, que não é um ambiente de serenidade. E por quê? Por causa em 9 de julho foi emitida uma carta à comunidade e essa carta, escrita pelo magnífico reitor, na primeira pessoa, mostra à comunidade que nós estávamos em conflito. Isso, evidentemente, estimula
aquele que está pensando em complicar, bagunçar, invadir, depredar a universidade, ele incentiva ele a esse tipo de ação. Agora, o que o senhor, se eleito reitor da USP, fará no sentido de conciliação, de que não se repitam esses atos que não aconteceram só esse ano, mas nos últimos anos têm se repetido? Vamos chamar esse povo para conversar. Nós vamos estabelecer uma agenda, como fizemos quando dirigimos a Escola Politécnica. Nós, a cada 2 meses, num horário determinado, o diretor está lá para conversar, ouvir todas as reclamações de estudantes e funcionários. Com isso, nós antecipamos uma série de conflitos. E é isso que nós vamos fazer nessa gestão. Professor Zé Roberto, o estopim também foi a questão da eleição para o reitor. A reivindicação é que seja uma eleição direta, que alunos, professores e funcionários tenham o peso do voto de forma igualitária. O senhor é favorável a isso? Não sou. Eu acho que a eleição para a dirigente da Universidade de São Paulo deve ser feita com um colegiado selecionado, onde participam professores, alunos e funcionários. Eu acho que até a participação percentual deve ser revista substancialmente. Mas e essa participação percentual, mais para professores, menos para alunos e funcionários, não discrimina, não inferioriza o restante da comunidade universitária? Não creio, Maria Aride. Não creio nisso. Não existe universidade de qualidade em que essa prática leva ao bom resultado. Não existe. Quer dizer, os professores que estão na universidade, eles têm um conhecimento muito profundo daquele organismo. Os alunos são transitórios. Evidentemente, tem lá opiniões que precisam ser ouvidas, respeitadas, algumas delas assumidas, outras não, porque a democracia é assim. Mas eu creio que, de fato, uma escolha em que todo o contingente vota paritariamente não é adequado para uma universidade pública que busca a qualidade e busca ser um dia uma universidade de classe mundial. Professor, há uma cultura na USP, eu estou perguntando se existe isso, de maior reconhecimento da pesquisa e de pós-graduação em detrimento da graduação, a graduação sendo tratada como sendo mais indiferenciada, digamos. Isso existe? Isso está acontecendo na Universidade de São Paulo, mas isso nunca aconteceu no passado. E como o senhor vê essa diferença? Isso é patente pelos investimentos que foram realizados na universidade, que foram desequilibrados nessa questão. Houve um investimento pesado em pesquisas. Algo em torno de 250 milhões foram investidos em pesquisa. Nada contra, pesquisa é importante, temos que investir muitos recursos, mas também precisamos investir no ensino. O ensino foi... Na graduação, o senhor diz, ensino na graduação. Graduação, sobretudo. Nós temos salas de aula que estão com infraestrutura completamente degradada. Alunos assistindo aula em ambientes agressivos, temperatura elevada. Isso não pode. Agora, uma outra questão é sobre a gratuidade da universidade pública. No seu entender, a USP deve continuar sendo gratuita ou, como em outros países acontece, deve haver uma contrapartida, seja em pagamento por parte de quem pode ou de prestação de serviço à comunidade por aqueles que tiveram o privilégio de se formar, graduar, pós-graduar na mais importante universidade do país. O senhor vê como importante uma contrapartida ou que deve continuar como gratuita? A universidade pública do Brasil tem que ser gratuita, Maria Lídia. Nós não podemos pensar em outra coisa. O Estado precisa investir porque ele tem um retorno muito grande nesse investimento. Nós formamos líderes, nós formamos estudantes que assumem liderança nesse país e dão um retorno muito substancial à economia. Quer dizer, de modo que esse investimento é válido. Nós temos que fazer isso enquanto pudermos. Nós temos uma sociedade completamente diferente de uma sociedade americana. De modo que enquanto nós estivermos nesse patamar, não tem outra alternativa. A melhor solução é a universidade pública e gratuita. Eu agradeço muito sua entrevista. Tenha certeza, não esgotamos todas as questões da USP, mas sem dúvida nenhuma o senhor deixou o registro do seu perfil. Muito obrigado. Um candidato a reitor da Universidade de São Paulo. Obrigada. Muito obrigado. Gabriel.
Polícia Militar encontra bebês abandonados em favela de Santo André, na Grande São Paulo. De acordo com a PM, que chegou à favela do Cigano de madrugada após uma denúncia anônima, os bebês estavam com fome e sujos. São 2 meninos. Um aparentava ter apenas 6 meses e o outro 1 ano e meio de idade. Eles foram levados ao Conselho Tutelar da cidade, que tenta descobrir quem são os pais das crianças. O caso deve ser levado ao Ministério Público e apresentado ao Juizado da Infância e Juventude, que vai avaliar as condições e se é possível entregar as crianças à família. A produção da indústria brasileira aumentou em outubro. Na comparação com o mês anterior, a alta foi de 0,6%, conforme aponta a pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. Já na comparação com outubro do ano passado, o setor avançou 0,9%. A atividade fabril aumentou em 21 dos 27 setores analisados pelo Instituto. Após invadirem sede da Polícia Nacional, manifestantes dão trégua em protestos e se preparam para comemorar aniversário do rei da Tailândia. Cerca de 1.000 policiais assistiram à invasão da sede da Polícia Nacional. Eles receberam ordens para não intervir na manifestação. Após o incidente, milhares de manifestantes passaram a limpar as ruas. Eles se preparam para o aniversário do rei da Tailândia, que será comemorado amanhã. Segundo a oposição, os protestos exigindo a renúncia da Premier Ingluk Shinawatra serão retomados na sexta-feira. Na Ucrânia, o governo avisa que irá punir manifestantes que desrespeitarem as leis. O primeiro-ministro do país, Mykola Azarov, afirmou que a invasão de prédios públicos é crime e ameaçou processar criminalmente os líderes das manifestações. Enquanto isso, continuam os protestos contra o cancelamento do acordo com a União Europeia. Hoje, manifestantes pisaram na bandeira da antiga União Soviética, pedindo o fim da aproximação do país com a Rússia. Em Bangladesh, descarrilamento de trem deixa pelo menos 4 mortos. Segundo autoridades, o acidente teria sido motivado por uma sabotagem nos trilhos, realizada pela oposição que protesta contra as eleições legislativas convocadas para janeiro. 50 pessoas ficaram feridas. Chefe de cozinha e apresentadora britânica Nigella vai à corte em Londres depor contra ex-assistentes. Francesca e Elisabetta Grillo são acusadas de fraude. Elas teriam gastado mais de $1 milhão no cartão de crédito de Nigella quando trabalhavam para ela e seu ex-marido. As duas alegam que tinham permissão para gastar o quanto quisessem, desde que não revelassem o suposto vício de Nigella em cocaína. A chefe afirmou à corte que usou cocaína, mas apenas 2 vezes. Greve policial na província argentina de Córdoba gera saques a supermercados e lojas. 3 pessoas morreram e mais de 70 ficaram feridas. Aulas foram canceladas, o transporte público foi paralisado e os bancos não abriram. Por causa da paralisação policial, o município passou por uma onda de saques e violência que terminou com dezenas de feridos, 52 pessoas presas e um jovem de 20 anos assassinado. Aproveitando a falta de policiais, grupos saquearam e depredaram lojas e supermercados. A força policial entrou em greve pelo aumento do salário mínimo. Para acabar com a paralisação, o governo ofereceu um aumento abaixo do requisitado, mas a negociação foi aceita e os policiais voltaram ao trabalho no final do dia. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. Mensalão Hotel, que ofereceu emprego ao ex-ministro José Dirceu, está em nome de laranja. Denúncia repercute em Brasília. Roberto Jefferson passa por perícia médica. STF vai analisar laudo para determinar tipo de prisão do delator do esquema. Continuam as buscas por corpo de operário em obra que desabou em Guarulhos, na Grande São Paulo. Operador de guindaste do Itaquerão nega falha humana em acidente que matou 2 pessoas. Transporte e urbanismo. Obras do monotrilho dividem opiniões em diferentes regiões de São Paulo. Fecha uma das mais antigas lojas de chapéus de São Paulo. Os estabelecimentos que resistem investem em itens personalizados.
A entrevista do dia e nossas reportagens podem ser vistas no site jornaldagazeta.tvgazeta.com.br. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até lá. Saiba tudo sobre alcoolismo e aprenda a diagnosticar o problema no todo seu. Hoje, 10h20 da noite.